Professor Munhoz, o senhor já se declarou contrário ao plano inicial do ano passado do atual governo. O senhor pode nos explicar por quê? Bom, a questão é que o plano inicial, ele criava ou consolidava uma perda salarial muito grande, um aumento salarial, e mantinha os juros muito elevados. E isso aí, além de injusto, é economicamente inviável. Então não foi correta a política de juros altos adotada pelo governo durante um ano? Não, porque juros altos significa custos mais elevados para as empresas e, consequentemente, repasse para os preços. Significa inflação, significa perda de salário, significa empobrecimento da população. Política de juros elevados provoca uma transferência de renda dos trabalhadores, das categorias mais pobres, para os grupos de renda alta, para os grupos aplicadores e para os bancos. Então, realmente, é uma política muito perversa. Professor, pode-se aceitar que o atual plano econômico do governo seja realmente uma continuação do primeiro? Ou é algo completamente diferente? Olha, o primeiro reduziu os salários ao cálculo pela média e manteve os juros lá em cima. Na essência foi isso. Este aqui reduziu ainda mais os salários, os preços estão muito altos e a política de juros ainda não se definiu, ele está para se definir. Mas já há informações, partidas do próprio governo, de que a política monetária não mudará. Se não mudar, os juros continuarão elevados. Se continuarem elevados, nós teremos apenas a repetição, mas com um sacrifício maior dos assalariados em geral, porque agora os salários vão ficar em níveis mais baixos que os anteriores. E é interessante que essas políticas salariais, que você calcula pela média dos 12 últimos meses, você na primeira vez reduz os salários, na segunda reduz ainda mais, na terceira mais. Ou seja, se você aplicasse muitas vezes a política, o salário desapareceria. É totalmente irrealista. E eu creio até que as empresas não cumpriram muito a lei anterior e nem vão poder cumprir essa lei atual. Porque senão o trabalhador, como pode se deslocar de casa, que forças ele terá para se deslocar de casa para o trabalho e para trabalhar e para ter eficiência? As próprias empresas veem que realmente isso aí é uma experiência sinistra de acadêmicos e não pode ser praticado. No setor público, infelizmente, acaba sendo praticado e passa a desorganizar o setor estatal, produtivo estatal, etc. O que significa que essas questões não são questões técnicas, têm que ser encaminhadas como questões políticas. Professor, há ou não recursos para se resolver os graves problemas sociais do país? Existem recursos. O Brasil tem recursos assim financeiros bastante. Imagine que nós conseguimos remunerar a especulação financeira na década de 80 com um custo de 100 bilhões de dólares. Só no final do governo Sarney, a coisa foi tão criminosa, a despeito talvez das intenções do presidente, mas foi tão criminosa na área econômica que o custo mensal da especulação financeira foi de 5 bilhões de dólares. Imagine, foram 9 meses de especulação desenfreada. Se nós pegássemos recursos de apenas um mês desse, nós transformaríamos o Brasil. Então, realmente, nós temos recurso, mas a sociedade, o Congresso, ninguém participa porque não há transparência das informações com relação à questão das finanças públicas. E é por isso que tem que se usar as estatais, os funcionários públicos, etc., como bode expiatório. Mas um governo que dominasse as informações sobre as finanças públicas, eu acho que poderia melhorar substancialmente as condições de vida da população do país. Professor, muito obrigado por tê-lo tido conosco no nosso programa. Está aí, um exemplo vivo de lucidez, preparo e decência. É só disso que o Brasil precisa.